Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe com sua paz. Para falar de mediunidade no Evangelho, nós temos que lembrar a proibição de Moisés. Nós encontramos essa proibição lá no Velho Testamento, não é? No Deuteronômio. E nós sabemos que eles realmente conheciam as manifestações de espíritos. No Velho Testamento nós encontramos muitas passagens que falam das manifestações dos espíritos. Os médiuns, então não havia essa palavra médium ainda, que foi criada por Allan Kardec para designar o intermediário entre o plano espiritual e o terreno. Como é que eles chamavam os médiuns então? Eles chamavam de videntes. Videntes. Há uma passagem no Velho Testamento que diz assim: vinde, vamos ao vidente. E está explicado lá. Chamava-se então vidente ao que hoje se chama profeta. Então, mesmo entre eles, a palavra mudou. Antigamente falavam, vamos ao vidente. Era o médium. Depois passaram a dizer, vamos ao profeta. Profeta é o porta-voz, é o que fala em nome de, é o médium, né? Então, eles não tinham a palavra médium. Quando eles estavam, o povo israelita, sob aquele domínio no Egito e vivendo naquelas terras diferentes, eles tinham aqueles povos, muitos deuses, e eles tinham práticas variadas e de intercâmbio com os espíritos. Então os israelitas também começaram a deixar degenerar a orientação espiritual sobre o intercâmbio com os espíritos, porque passaram a empregar para fins egoístas, materiais, coisas mesquinhas, não é? Não era para isso a mediunidade. De acordo com a orientação de israelita, os profetas falavam das coisas importantes, do cumprimento da lei pelo povo, o que Jeová mandava dizer, a orientação que se fazia necessária, não era para adivinhações, para probleminhas particulares, mas sob a influência de outros povos, enquanto eles estavam vivendo no Egito, então eles começaram a misturar a sua prática. Vejam, eles estavam ainda sem a sua terra, o seu povo organizado. E naturalmente eles eram muito influenciáveis. Eles então podiam empregar a mediunidade misturando com práticas mágicas e adivinhações. Isso não havia no movimento israelita, mas eles começaram a aprender com esses outros povos, não é? Foi por isso que quando Moisés assumiu a liderança do povo israelita e quando recebeu a ordem divina de levar o povo na direção de Canaã, a terra prometida, ele então precisou organizar. Uma das coisas que ele fez foi proibir esse intercâmbio que estava sendo feito de um modo muito errado. Então ele quis que parasse tudo. Não porque a mediunidade não fosse útil e necessária, mas porque estava mal empregada, não é? Então ele proibiu a prática mediúnica de modo geral. Mas ele não estava condenando a mediunidade. Ele só queria reprimir os abusos na sua prática. Particularmente, Moisés continuou utilizando a mediunidade. Vocês que fizeram iniciação, o segundo ano, vocês estão sabendo destas coisas. Mas nós precisamos recapitular aqui. Realmente, como é que Moisés podia falar com o plano espiritual se não fosse através da mediunidade? A mediunidade é o canal do intercâmbio. A pessoa precisa ter condições para transcender o corpo e entrar em contato com o plano espiritual. E Moisés continuou fazendo isso, mas para o povo, de modo geral, estava proibido, porque ele queria educar o povo, preparar o povo para empregar bem. Mas no fundo, ele desejava que a mediunidade estivesse vulgarizada e bem empregada pelo povo. É aquele episódio que vocês conhecem de Números, não é? Quando foram dizer a ele que Eldad e Medad estavam profetizando lá no campo, quer dizer, estavam mediunizados,
Isso foi na hora em que estava combinado que o plano espiritual ia dar assistência a 70 anciãos, mas acontece que Eudade e Medade eram desses anciãos, mas estavam no campo, ficaram lá por alguma tarefa. Mas mesmo lá, eles ficaram mediunizados. E foram contar a Moisés, e Josué disse: Moisés, meu senhor, proíbe isso, porque está proibido. Mas Moisés disse: por que has de ser tão ciumento, tão zeloso a meu respeito? Tomara que todo o povo fosse feito de profetas e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Olha Moisés defendendo a mediunidade no seu propósito espiritual verdadeiro, não é? Mesmo assim, apesar dessa aparente proibição, os fenômenos mediúnicos, os fatos de manifestações de espíritos, continuaram ocorrendo sempre no meio israelita. Que o plano espiritual não vai se impedir só porque alguém aqui na Terra diz que está proibido, não é? Então, os profetas que vão se sucedendo são exemplo disso. E nesse ponto vale lembrar um episódio que nós anotamos aí no livro, está no primeiro livro de Samuel. O Samuel foi um grande profeta. Tem esse episódio, quando ele sagrou Saul, rei de Israel, ele reconhecia em Saul o escolhido do alto para ser o primeiro rei de Israel. Entretanto, Samuel dá orientações para Saul, onde ele deveria ir, e diz que ele iria encontrar um rancho de profetas. É porque os profetas naquela época, os médiuns, eles se reuniam em grupos. Então é isso que ele está chamando de rancho de profetas, um grupo de pessoas que praticavam a mediunidade. E eles usavam também os cantos, danças, para entrar em transe. Então eles cantavam, dançavam, tocavam saltério, não é? Esse grupo Saul encontraria assim. Só que Samuel está instruindo a ele que ele também vai ficar mediunizado. Ele também vai profetizar. Quer dizer, iria a mediunidade aflorar nele. Estava na hora dele trabalhar com a mediunidade. Ele precisaria da mediunidade para o seu trabalho de rei de Israel. Ele precisaria ter contato com o plano espiritual. É muito interessante isso, né? Porque ele encontra o rancho de profetas e fica envolvido e começa também a profetizar. A gente sempre lembra que lá nas praias de Santos, não é? Quando é 8 de dezembro, o pessoal vai assistir aquelas homenagens a Iemanjá, e muita gente fica assistindo os cantos e danças, e daí a pouco não sabe, mas está envolvido, era médium também, né? Isso no Velho Testamento. Agora, ao tempo de Jesus, nossa, nós encontramos muitas manifestações de espíritos no Novo Testamento, ao tempo de Jesus, não é? Vejam aquele anúncio de um anjo. A gente já sabe que anjo é o nome que se dava a mensageiro espiritual. Quando ele anuncia a Zacarias que ele vai ter um filho, não é? Um fenômeno mediúnico. Aparece o espírito e fala com Zacarias. A orientação que o profeta Simeão e a profetisa Ana receberam para irem ao templo e aguardarem que eles iriam conhecer o Messias, que já estava reencarnado. Então, quando o menino Jesus é levado lá no templo, o profeta Simeão e a profetisa Ana dão testemunho de que ali está o Messias, o que vai realizar a tarefa de redenção do povo. Encontramos também manifestação mediúnica naquela instrução que João, o Batista, recebeu do alto sobre como ele iria reconhecer quem era o Messias. Ele iria observar uma manifestação espiritual sobre aquele que era o Messias, não é? Com isso ele reconheceria. E depois ele reconheceu em Jesus, não é? Esta manifestação espiritual. Então nós vemos vários fenômenos de manifestações de espíritos acontecerem no Novo Testamento. E não encontramos nenhuma menção que diga: está proibido, não pode espírito se manifestar. Nós não encontramos nada disso. No Novo Testamento, não.
só no Velho Testamento. Mas nós não seguimos Moisés, nós seguimos o Cristo. E ao tempo do Cristo já não se falava dessa proibição, não é? E não somente isso. Por que não se falava nessa proibição? Eu fico pensando, bem, mais de 1000 anos antes de Cristo foi Moisés, 1300 talvez, né? Então já deu para muitas encarnações daquele povo, não deu? E o povo estava mais disciplinado, mais preparado para entender a finalidade da mediunidade e empregá-la acertadamente. Então houve liberação, já não se falava mais dessa proibição. E Jesus, como mestre espiritual, ele não desprezou a mediunidade, porque a mediunidade é um recurso valioso de espiritualização. No Velho Testamento a gente lê também, só que eu não lembro quem falou isto. Quando não há profecia, o povo fica dissoluto. Lembram? Não sei se foi o próprio Moisés ou se foi não lembro qual. Quando não há profecias, o povo fica dissoluto. Quando não há comunicação mediúnica, a humanidade não tem comprovação da imortalidade, não tem orientação do certo e do errado, o povo fica dissoluto, quando falta comunicação espiritual. Então Jesus não desprezou esse recurso valioso da mediunidade, porque a tarefa dele era espiritualizar os seres humanos. Então Jesus utilizou pessoalmente a mediunidade. Ele usou, ele falou com espíritos, nós vamos ver agora, não é? Mas não só isso, não ele ensinou a prática para os seus seguidores, os seus discípulos. Quer dizer, ele abriu o campo do trabalho na mediunidade, no intercâmbio com os espíritos. Como é que ele fez isso? Por exemplo, informando quanto à influência dos espíritos sobre as pessoas. Espíritos bons, espíritos maus, espíritos superiores ou inferiores. E falava então da necessidade de nós estarmos vigilantes para aceitar ou não aceitar a influência de espíritos. Precisaríamos verificar, não é como disse João Evangelista, se os espíritos são de Deus. Vejamos uma passagem. Quando o Pedro toma a palavra e respondendo à pergunta do Cristo, vocês quem dizem que eu sou? Porque o povo dizia muita coisa. Mas Jesus perguntou aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse, como vocês bem conhecem, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus o felicitou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi sangue nem carne que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, essa informação você não recebeu aqui da terra não, veio do alto. Por isso, olha que feliz criatura, é intermediário das mensagens espirituais. Né? Mas daí a pouco, Jesus começa a falar que ele vai ser aprisionado, sacrificado, vai sofrer muito. E Pedro ama Jesus e ele não quer que isso aconteça. E ele vai para Jesus e diz assim, mestre, que nada disso te aconteça. Mas Jesus não aceita. Afasta-te de mim, Satanás. Olha lá, Satanás não é um demônio em especial, não é o chefe dos demônios, é um adversário do bem. Agora há pouco, Pedro, sob a influência de um bom espírito, atestou a missão de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora, pelo apego que ele tem a Jesus, ele não quer que Jesus sofra. Então ele tenta dissuadir Jesus, mestre, que nada disso te aconteça. Mas Jesus reconhece a influência espiritual inferior de um adversário do bem, querendo dissuadi-lo do trabalho. Afasta-te de mim, Satanás, pois não sabes das coisas de Deus, mas somente das dos homens. Pedro naquela hora, sob influência de um espírito adversário que aproveitava a brecha que ele dava, com o amor dele, com o medo que Jesus sofresse, ele não estava entendendo a tarefa de Jesus
Jesus sabia da dificuldade, da dor e do sofrimento, mas ele estava pronto para enfrentar, para deixar um ensinamento, para deixar um testemunho, não é? Então, a tarefa eram coisas divinas, mas Pedro só estava sabendo das coisas dos homens. Jesus, meu amigo, está aqui, não quero que ele sofra. Ele só estava sabendo de coisas do mundo corpóreo, não é? Numa outra oportunidade, Jesus também vai falar para Pedro, Pedro vai servir para nós, né, de mostrar os ensinamentos de Jesus e os episódios em torno das manifestações mediúnicas. Jesus na ceia diz a Pedro, 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 eis que Satanás vos pediu para cirandar contigo. Quer dizer que um espírito adversário, esse que a gente entende por Satanás, não é? Um espírito adversário pedir a Jesus, precisava ter permissão de Jesus, porque onde Jesus estava, como é que vai agindo? Com os seus discípulos? Não, está tudo sob a supervisão do mestre. Mas o espírito adversário pediu para experimentar Pedro, cirandar Pedro, como quem está numa peneira, peneirando, né, as coisas. Vamos ver se ele é bom mesmo, não é? E por isso a gente fica sabendo, como hoje a gente sabe bem à luz do Espiritismo, que os Espíritos têm permissão para nos experimentarem, para estarem junto a nós, para sugerirem pensamentos maus, para procurarem nos desarvorar no caminho da vida. Por que eles têm isso? Porque nós precisamos aprender, desenvolver, conhecer. E se a gente ficar numa redoma protegidinho, a gente não cresce espiritualmente. Então faz parte do programa divino que nós sejamos experimentados, como Pedro foi, não é? Mas Jesus disse, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Porque Pedro poderia ficar muito triste, muito desanimado, até sobre si mesmo, né, com complexo de culpa. Não, que a nossa fé não desfaleça. O nosso entendimento, o nosso conhecimento espiritual, porque a gente errou, tudo bem, errei, não devia ter feito, mas eu vou melhorar, eu vou acertar, agora eu estou mais experiente. Então Jesus rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse, não é? Então Jesus conversando, a gente viu, informando a influência dos espíritos. O que mais que ele fez em relação à mediunidade? Ele mesmo praticou o intercâmbio. Vejam, aquele episódio em que Jesus se transfigura, resplandece, e estão ali, aparecem materializados Moisés e Elias. Dois profetas do passado, dois porta-vozes espirituais do passado. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas, as manifestações espirituais, não é? Foram grandes líderes do povo hebreu, mas eles já estavam desencarnados. Jesus está falando com dois desencarnados. É verdade que quando a gente fala isso, eles vão achar que Moisés e Elias eram santos. Então Jesus está falando com santos, não está falando com qualquer espírito, não é? Mas Jesus conversa com eles. Sobre o que Jesus conversava mesmo, a gente sempre fala isso, não sei se vocês gravaram. O Evangelho diz do que é que eles estavam conversando. Sobre a partida de Jesus, o que ia acontecer, estava no finalzinho da tarefa. E eles vieram para acertar os ponteiros, como a gente faz reuniões, conferências aqui na Terra, não faz? Como vocês vão fazer reunião sobre a filmadora, tudo? Então, é preciso combinar direitinho como é que está o programa, o que é que falta, onde que vai acontecer. Jesus não foi apanhado de surpresa, Jesus sabia da programação. E ele não fugiu, porque era uma tarefa a desempenhar, não é? Então ele conversava. Outro dia me perguntaram como é que ele sabia, como é que os apóstolos que estavam ali assistindo aquele espetáculo de materialização, como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Sabiam porque eles conversavam. Naturalmente se chamavam pelo nome, Moisés, Elias, Jesus.
Eles conversavam e eles ficaram sabendo que eram Moisés e Elias. Nós não vamos entrar em mais detalhes da comprovação da reencarnação, mas vamos agora partir para que Jesus não conversou só com os espíritos superiores, com os santos. Jesus também conversou com espíritos inferiores, que influenciavam as pessoas, perturbando-as, como no caso do endemoniado gadareno. Aquele pobre homem era envolvido por espíritos, mesmo que a família, procurando protegê-lo, tivesse prendido com grilhões, aqueles espíritos em efeitos físicos arrebentavam os grilhões, despedaçavam a roupa do homem e o levavam aos cemitérios. Era lá os sepulcros, lá que ele ficava habitando. Se supõe que eles vampirizavam ainda restos mortais, não é? Mas não está afirmado isso, né? Mas nós vemos Jesus conversando com esse homem, com os espíritos que atuavam sobre esse homem. Quando Jesus vai fazer o afastamento, o espírito diz para ele, não é? O nosso nome é Legião, porque somos muitos. Eram muitos espíritos que estavam envolvendo aquele homem, né? Fazendo-o sofrer. Então Jesus conversou também com os espíritos inferiores. Ele é o nosso mestre, ele que dá o exemplo. Se nós conversamos com os espíritos inferiores, é porque nós aprendemos com Jesus. Só que algumas pessoas acreditam que não se deve conversar com os espíritos inferiores. Nós não devemos ficar dominados por eles, influenciados por eles. Mas nós ajudá-los, certamente, é lei da fraternidade, não é? Jesus também ensinou os discípulos a fazerem desobsessão, afastamento de espíritos perturbadores, não é? Mas isso nós vamos ver num capítulo mais adiante, obsessão e desobsessão no Evangelho. Jesus também mandou os seus seguidores, os seus que estavam preparados, os seus apóstolos, trabalharem com a mediunidade. Como é que ele disse? Curai os doentes. Eles eram médicos? Enfermeiros? Como é que eles iam curar os doentes? Mediunicamente, não é? Mediunidade de cura. Pedro vai curar um coxo, a porta formosa do templo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então era a mediunidade curadora neles, né? Ressuscitai os mortos. E a gente sabe que o morto não pode ressuscitar. O corpo morto não pode mais ser ativado. Ele já está dentro da lei divina, entrando numa decomposição, não é? Não é possível mais ao espírito, nem ninguém, atuar sobre aquele corpo. Então, que história é essa de ressuscitai os mortos? No sentido de, façam eles voltarem. Como é que os mortos voltam? Eles reaparecem, eles surgem de novo, eles se manifestam entre nós. Através da mediunidade, os mortos se comunicam. Eles aparecem, eles ressurgem. Olha ele aí, está de volta. O corpo morreu. Através do corpo ele não vai se manifestar, mas através da mediunidade de um médium ele se manifesta sim. É função dos médiuns fazerem que os mortos ressuscitem, que eles voltem, que eles reapareçam. Purificai os leprosos, da mesma maneira, né? Eles não eram médicos para conseguir uma coisa dessa. E expulsai os demônios, fazei o afastamento dos espíritos perturbadores. Jesus ensinou como é que eles precisavam de vigilância e oração para poder fazer esse afastamento, né? O que mais que Jesus fez para nós termos a certeza de que ele trabalhou com a mediunidade e ensinou aos seus seguidores a trabalharem com ela também? Ele recomendou que todo esse trabalho com a mediunidade que eles deveriam fazer, deveria ser sem interesse egoísta ou material. Esse é um preceito evangélico. Quem vai trabalhar na mediunidade, se quer trabalhar de acordo com o que Jesus ensinou, de graça recebestes, de graça dai. Não vai cobrar nada. Não vai cobrar nada. Se cobrar, não está trabalhando de acordo com o ensino de Jesus.
Mas os que seguem Jesus aprenderam com ele a trabalhar com a mediunidade, mas não cobrar nada por esse trabalho espiritual. Então nós vemos que Moisés anteriormente havia proibido o intercâmbio com a lei, mas que ele só fez isso por causa dos desvios que a prática mediúnica havia sofrido, não é? Jesus, na sua época, libera completamente a mediunidade com o seu ensino, com o seu exemplo. Tanto quando ele estava encarnado entre os seus seguidores, mesmo depois, porque depois ele reaparece, ressurge, olha a manifestação mediúnica, e se comunica com eles em diversas ocasiões. Olha o testemunho de Jesus, não só em vida corpórea, mas após a sua experiência terrestre, ele volta e testemunha e ensina a comunicação, não é? Ainda a respeito de mediunidade, nós temos, quando Jesus se despediu dos discípulos antes da crucificação, ele procurou confortar os discípulos, porque Jesus sabia que eles iam ficar desarvorados se eles não recebessem estes avisos antecipados. Eles não estavam esperando que Jesus fosse sacrificado. Jesus falou diversas vezes, mas eles não entendiam. Aquilo, passava batido. Entrava por um ouvido e saía por outro. O que eles viam era Jesus sendo glorificado. Entrou com grande festa em Jerusalém, reconhecido pelo povo todo, aclamado pelo povo todo. Como é que eles iam esperar? Mas Jesus sabia, não é? Dos acontecimentos que viriam depois. Então ele vai procurar confortar os discípulos. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Não dá para ele abrir tanta coisa que ele poderia falar. Ele sabe, mas eles não assimilariam, não estavam em condições. Mas ele prometeu, não vos deixarei órfãos. Porque eles iriam se sentir órfãos, hein? Sem Jesus, sem o seu mestre, eles iriam se sentir órfãos, abandonados. Então Jesus anuncia, se me amais, guardai os meus mandamentos. A gente sabe que guardar os mandamentos significa observar os mandamentos, cumprir os mandamentos, seguir os mandamentos. Se eles amavam Jesus, deviam seguir a orientação dele. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque ele é o Consolador, Jesus. Mas ele está indo embora, ele sabe. Então ele já está anunciando um outro. E essa palavra Consolador, a gente sabe que não foi bem traduzida. A tradução melhor vinha do grego paráclito, significa assim um advogado. Um advogado. Mas traduziram como consolador. A função do advogado é defender a pessoa, instruir a pessoa como é que ela vai agir, o que é que ela precisa fazer. Nesse sentido, um instrutor espiritual é um consolador, é um advogado, não é? Que alerta, consola, estimula, orienta. Era isso que Jesus representava para os seus seguidores. Ele era o mestre. Ele era aquele advogado que defendia, sim, os discípulos. Várias vezes eles foram acusados de não lavar as mãos antes de comer, e Jesus entra e os defende, mostrando que eles estavam corretos, que eles não tinham feito nada de mal. Então Jesus em vida era esse paráclito, esse advogado, esse consolador. Jesus era em vida. Mas como ele está partindo, ele fala que vai rogar a Deus se eles perseverarem na orientação dele. E o Pai vai enviar outro consolador, outro paráclito, outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Uma pessoa não poderia ficar para sempre com eles. Nenhuma pessoa fica. Então a gente já está percebendo que não é uma pessoa, um ser humano,
Esse tal de advogado que Jesus está prometendo não é uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa, não poderia ficar para sempre com eles. O Espírito de verdade. Agora ficou mais claro, não é? É Espírito que Jesus vai mandar. E Espírito de verdade, não é mentiroso não. Não é enganador não. É Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber. Por que não pode? Porque não o vê nem o conhece. A humanidade geralmente não reconhece a presença dos Espíritos, não é? Eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco. Eu não vi Espírito nenhum, você viu? Então não acredito. Então é isso, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Claro, eles já trabalhavam com a mediunidade, eles já estavam vendo o mundo espiritual, não é? João Batista viu os céus abertos, está enxergando no plano espiritual. E os discípulos já estão trabalhando com os espíritos, já estão sabendo como é o plano encarnado, o plano espiritual, um interferindo sobre o outro. Eles sabem, eles não ignoram. Porque ele habita convosco e estará em vós. Eles tinham boa assistência espiritual, não é? Eles estavam aprendendo com Jesus, já estavam alcançando essa sintonia. Então, pela mediunidade, eles estariam em comunhão com os espíritos bons, que são sinceros e verdadeiros. Continuou Jesus dizendo, o Consolador, o Espírito Santo. Aí o pessoal pensa que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é daí que eles tinham o Espírito Santo. Mas são um espírito bom, um espírito correto, um espírito de luz, como nós dizemos, é Espírito Santo, mas não é um. É o conjunto dos bons espíritos, não é? É isso que Jesus está prometendo. O Consolador, o Espírito Santo, porque os bons espíritos têm moral elevada, eles são santificados, né? A quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. Nossa, ia precisar lembrar, hein? Porque eles iam esquecer, hein? Mas iam mesmo, né? Confundir, sabe como é que passa o tempo, não é? Vos guiará em toda a verdade. Olha aí a função do Paráclito. Informar, orientar, esclarecer, toda a verdade espiritual. Então Jesus está prometendo a eles, quando ele fala isso, naquela ceia pascual, ele está prometendo a comunicação espiritual com os bons espíritos, que continuariam a consolar, orientar e apoiar os discípulos. Jesus diz mais, que ele precisa ir, senão esse Paráclito, esse Consolador não virá. Mas é claro que não, enquanto Jesus está ali não precisa mais ninguém. Ele sabe tudo, ele faz tudo, não precisa. Mas se Jesus for, e ele vai partir, mas ele está consolando os apóstolos. Ele quer que eles saibam que eles não vão ficar órfãos. Se ele for, o enviará. Então Jesus iria passar a ter a comunicação com os seus seguidores, com os seus discípulos, conosco até na encarnação presente, não é? Através desse intercâmbio com os bons espíritos. O Paráclito, o Consolador continua entre nós, não é? Jesus avisa que a promessa se vai cumprir. Quando ele ressurgiu, isso nós vimos na ceia pascual, né? Que ele consolou antecipadamente, explicou. Mas depois, quando ele ressurgiu, ele disse, não se ausentem de Jerusalém, fiquem aqui na cidade, esperando a promessa do Pai. O que ele tinha prometido ia se cumprir, não é? João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quer dizer, João tinha mergulhado as pessoas na água, simbolismo de arrependimento. Mas Jesus estava falando do mergulho de espiritualidade que eles iriam receber, não é? Espiritualidade boa, espiritualidade superior.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ah, mas é claro, porque nós recebemos poder quando nós estamos envolvidos por espíritos superiores. São eles que agem, não é? Nós não temos poder nenhum. Na nossa ignorância, no nosso pouco desenvolvimento espiritual, mas eles iam trabalhar assessorados por espíritos superiores. Então eles teriam poder, o que sozinhos eles não fariam, com a assistência daquele espírito faria assim, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas por toda parte. Porque a tarefa deles era essa, dos apóstolos, dos seguidores. Eles tinham que testemunhar, relembrar, informar a todos sobre Jesus, a sua vida, a sua obra, os seus ensinos, que ele era realmente o Messias que tinham esperado tanto, não é? Para dar continuidade à divulgação e exemplificação do Evangelho na Terra, os discípulos iriam precisar dessa cobertura espiritual que Jesus lhes anuncia. O plano espiritual é cheio de sabedoria, ele sabe o que vai acontecer e o que precisa. Então Jesus já está, depois de ressurgido, está dizendo a eles que eles vão receber um mergulho de espiritualidade superior. E isso aconteceu, vocês já sabem, em que dia? No dia de Pentecostes. Era uma grande festa para os israelitas, que eles comemoravam os 50 dias depois, não é? Por isso, da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. Vinha gente de toda parte para assistir no templo às festividades. Era uma data muito importante, esse tal dia ou festa de Pentecostes, não é? Então, no dia de Pentecostes, os discípulos e apóstolos estavam reunidos naquela sala de refeições, que era o ponto de encontro deles ali em Jerusalém. Eles estavam reunidos ali, aguardando o cumprimento da promessa. Jesus disse para eles não saírem de Jerusalém. Então eles estavam lá. De repente veio do céu um som. A gente sempre brinca, diz assim, que nos filmes o pessoal mostra janelas abrindo, batendo, porta também. Ninguém falou de vento. É som, como de um vento. Porque em alguns fenômenos sonoros, nós temos lá um som que é produzido pelos espíritos, não é? Então veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Esse som encheu a casa toda, não foi o vento nenhum. Não tinha vento nenhum. E apareceram distribuídas entre os apóstolos línguas como de fogo. É a linguagem antiga, né, que a gente falava, em vez de dizer as chamas, a gente diria as línguas de fogo, certo? Quer dizer, são as chamas lá, não é? Apareceram, mas não eram línguas, não eram chama. Eram efeitos luminosos que apareceram sobre as cabeças dos apóstolos, luzes. Isso provava o quê? Que eles estavam sob influência, cada um deles, de espírito superior. Ali estava a luminosidade que aquele espírito transmitia, né? E aí os apóstolos começaram a falar sobre as grandezas de Deus em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Um fenômeno de xenoglossia, falar línguas diferentes, idiomas diferentes, por influência dos espíritos. Agora você imagine que coisa maravilhosa. Vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo para a gente observar o trabalho dos espíritos. Se hoje nós formos numa reunião das Nações Unidas, nós veremos pessoas de muitos países diferentes, línguas diferentes, mas as pessoas estão com fone nos ouvidos e tem os intérpretes que falam para cada língua. Então a pessoa está lá discursando no seu idioma natal e todos aqui, cada um está recebendo a tradução no seu idioma conhecido, utilizado. Não é maravilhoso? Mas naquele tempo tinha isso? Não tinha. Mas os Espíritos do Senhor são sábios inteligentes.
eles acionaram as mediunidades de xenoglossia que tinha no agrupamento e começaram a falar sobre as coisas de Deus. A mensagem era a mesma, através de vários médiuns, de vários dos apóstolos. Mas eles estavam falando, cada um, espírito falava num idioma diferente. Por que isso? Porque o povo lá fora que estava na cidade, a cidade estava cheia de gente, eram de muitas localidades. E chamou a atenção do povo. E eles disseram, que é isso? Como é que nós estamos ouvindo falar das grandezas de Deus, cada um no seu idioma natal? Foi um grande fenômeno de xenoglossia. Então, com aquele povo que foi atraído todo e não sabia o que era aquilo, o povo veio para escutar. Claro, porque eram pregações lindas, como as mensagens mais sublimes que a gente possa escutar, não é? E eles se aproximaram. Pedro tomou da palavra e esclareceu que era o cumprimento de uma profecia de Joel. Sabe, eles viviam num contexto dos ensinamentos que já haviam sido transmitidos. Eles sempre faziam relação com isso. E o profeta Joel tinha dito, nos últimos dias, quer dizer, era para o futuro, não é? O futuro que eles estavam vivendo. Acontecerá que do meu espírito, é Deus falando, né, para eles, dando a instrução. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne, sobre toda a humanidade encarnada, não é? Do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e filhas profetizarão. Não quer dizer que vai falar do futuro. Vão ser intermediários, médiums, vão ficar mediunizados. Vossos mancebos, são os jovenzinhos, não é? Terão visões. E vossos velhos terão sonhos. São formas de comunicação dos espíritos. E esse profeta Joel tinha falado sobre isso. E Pedro disse, está acontecendo agora, olha aqui. Está acontecendo, não é? Essa promessa de liberação do intercâmbio espiritual para os fins dos tempos estava se cumprindo naquele dia. Muitos se converteram. Olha o resultado bom da inteligência com que os espíritos se manifestaram. Muitos entenderam. Muitos perceberam que havia ali uma manifestação espiritual, que eram os mensageiros do Senhor lhes falando, não é? Muitos se converteram então para o agrupamento, porque eles estavam ensinando a doutrina de Jesus, estavam formando discípulos. Pedro assegurou que aqueles que se converteram também receberiam o Espírito Santo, quer dizer, também ficariam mediunizados, teriam essa assistência espiritual. Pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. É verdade. Não é? Até hoje não é assim? Essa promessa que foi feita nos últimos tempos, derramarei sobre o meu espírito, é para toda a humanidade. A mediunidade, então, não seria privilégio apenas dos apóstolos, mas seria uma faculdade generalizada pelo progresso da humanidade, né? Sensibilidade apurada. A gente viu que Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne, quer dizer, sobre toda a humanidade encarnada. Não é sobre a carne que ele vai mandar. Significa aí carne, significa os encarnados, né? E os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, empregaram largamente a mediunidade. Foi verdade. Eles agora estavam com aquela assistência espiritual. Eles tinham esperado ali, Jesus mandou eles esperarem, porque os espíritos queriam aproveitar a festa de Pentecostes para uma grande divulgação. E depois os apóstolos aí começaram a trabalhar sob aquela proteção, aquela assistência espiritual, não é? E eles realizaram grandes prodígios. Isso a gente vê no livro Atos dos Apóstolos. As coisas admiráveis que eles fizeram, não é? E eles também desenvolviam a mediunidade nos novos adeptos, não ficava só para eles. Eles impunham as mãos sobre as pessoas e oravam para que Deus lhes enviasse a manifestação espiritual. Agora, eles só faziam isso
nas pessoas que estivessem realmente convertidas, conscientizadas e preparadas. Primeiro eles orientavam, estimulavam, convidavam, ensinavam, e naqueles que eles notavam que havia condições, que a pessoa realmente se dispunha a algo mais, aí eles faziam favorecimento para que a manifestação espiritual acontecesse. No começo, eles eram israelitas, não é? Então eles eram um povo que pensava assim, nós somos o povo eleito de Deus, os escolhidos de Deus. Então no começo eles pensavam que aquilo tudo que estava acontecendo, aquelas bênçãos divinas, aquelas manifestações, eram para eles, os israelitas. Depois eles foram percebendo que não, que era para a humanidade toda. Como Jesus disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus era universal. Mas eles no começo eram israelitas, eles pensavam que era só para o povo deles. Mas os fatos foram provando que não, Deus já derramou do seu Espírito sobre toda a carne. É para toda a humanidade, não é? Agora é interessante a gente verificar a importância fundamental que tem a mediunidade para a Igreja de Jesus. A gente já sabe o que é a igreja mesmo? Agrupamento, assembleia. A Igreja de Jesus qual é? O agrupamento das pessoas que se reúnem em seu nome, de acordo com os seus ensinamentos. Isso é uma Igreja de Jesus. Naturalmente que alguns dizem, o cristianismo somos nós. Tem outros que debatem, não, nós somos também. Vocês espíritas não são. Mas em verdade, a Igreja de Jesus ela não está repartida segundo os homens repartem as religiões. Onde estiverem pessoas que seguem o ensinamento de Jesus, vivem esse ensinamento, sentem isso, agem assim, esses são a Igreja de Jesus. Pode ser um pouco aqui, um pouco lá, outro pouco lá, e não é porque está na casa espírita que também é a Igreja de Jesus. Às vezes a pessoa está na casa espírita, mas não está seguindo, não está sentindo. Ainda não é Igreja de Jesus. Certo? Então a Igreja de Jesus é o agrupamento, onde quer que estejam as pessoas que seguem os seus ensinamentos. Né? Em episódio anterior, Pedro afirmou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que ele era bem-aventurado, feliz, porque ele não recebera essa informação de ninguém encarnado, né? Mas tinha vindo do plano espiritual superior. Nesse episódio, em seguida, Jesus diz assim para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí a gente precisa entender que não havia a palavra masculina, nós poderíamos dizer rochedo, mas Pedro é um neologismo, certo? Porque Jesus está chamando Pedro de pedra. Por que pedra? Porque eles tinham um hábito de assinalar com pedras onde tinha havido alguma manifestação espiritual do alto. Então, sempre que tem algum acontecimento assim, eles punham uma pedra e diziam, porque neste lugar houve manifestação assim, assim. Então, a pedra simboliza marco, aquilo que assinala um fenômeno, uma manifestação espiritual. E Pedro realmente tinha sido um marco, olha lá, um médium, uma manifestação espiritual. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus aproveita. Eu te digo que tu és pedra, porque para nós tem que traduzir como Pedro, mas em verdade Jesus chamava ele de pedra, a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre Pedro? Não, sobre a pedra. Qual é a pedra? A comunicação espiritual, a manifestação do alto. Jesus não fez Pedro, aquele que era o receptáculo da sua igreja. Coitado do Pedro, ainda ia falhar, ainda ia negar Jesus. Não foi sobre Pedro. Sobre a pedra. A manifestação espiritual que tinha acabado de acontecer ali. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, veio do alto. Sobre essas manifestações do alto, essa espiritualidade, Jesus fundaria a sua igreja, o seu agrupamento, uniria
E realmente, onde se trabalha com Jesus, essa manifestação espiritual superior está presente, ostensivamente ou não, mas está presente. Né? E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O pessoal acha que é inferno. Não, o Hades não significava inferno, significava o mundo inferior. Porque onde as pessoas não alcançavam um estágio melhor, era o Hades. Nós talvez hoje diríamos um umbral. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque são os espíritos perturbados, perturbadores, confusos, agressores. Esses espíritos não prevalecerão contra o agrupamento do Cristo, porque o agrupamento do Cristo está sob a direção de espíritos superiores. E a gente vê numa reunião mediúnica que os espíritos querem fazer e acontecer, mas eles não podem, porque existem espíritos superiores controlando. Então a Igreja de Jesus está fundamentada nessa mediunidade, nessa comunicação com espiritualidade superior. E é por isso que a comunidade inferior que existe não prevalece contra ela, não consegue dominar. Quando a gente observa a vida dos apóstolos naquele começo, em Atos dos Apóstolos, a gente nota que eles se uniram em torno das instruções espirituais que vinham do alto em nome de Jesus. Quer dizer, continuava assistência espiritual por via mediúnica. Eles não tinham ficado órfãos. Jesus estava no plano espiritual, mas em nome de Jesus os bons espíritos continuavam dando assistência, não é? E é até hoje assim. Os verdadeiros agrupamentos cristãos, eles estão agrupados em torno dos ensinamentos que os bons espíritos nos trazem, através de médiuns seguros e devotados. E as manifestações dos planos inferiores jamais conseguem vencer uma igreja assim. Jamais conseguem vencer um grupo sincero, de boa moral, unido para fins elevados, em torno das revelações espirituais de Jesus e os seus seguidores, não é? Então nós estamos vendo o quê? Que o Espiritismo é o consolador de volta. O Espiritismo é aquele paráclito. Não é exagero nosso, porque alguns dizem não, mas o Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes. Veio, mas não parou aí. Continuou. E como o pessoal havia ocultado, não é? Porque depois de séculos quiseram esconder a comunicação mediúnica. Quiseram dizer que estava proibida, que os que faziam isso eram bruxos, feiticeiros. Eles tentaram encobrir, tampar. Por quê? Porque se deixa liberado, os espíritos falam as verdades e ninguém consegue dominar. Então, para dominar, precisa não ter mediunidade. Porque aí é o que eles falarem, as pessoas falarem. Mas se tem a porta mediúnica, os espíritos vêm e não há quem segure. Não é? Então eles tentaram proibir de novo o intercâmbio, diziam ser obra do demônio, perseguiam os que o praticavam, sob a acusação de serem bruxos feiticeiros. Mas é como está lá na profecia de Joel, Deus já derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Já faz parte da evolução da humanidade, desenvolveu sensibilidade, desenvolveu esta ligação maior, não é? Então é impossível conter a manifestação dos espíritos por toda parte. E o Espiritismo, essa doutrina que os espíritos revelaram, ela preenche as condições anunciadas por Jesus em relação ao Consolador. Lembram? Ele está cumprindo aquilo tudo. Vos lembrará tudo que eu vos disse, vos guiará toda a verdade. Tudo aquilo que ele falou do Paráclito, o Espiritismo está fazendo. Porque ele utiliza a mediunidade como instrumento de valiosa espiritualização da humanidade, não concorda que se faça mau uso dela, mostra que ela tem finalidade superior e ensina métodos e técnicas para nós praticarmos com segurança e proveito a mediunidade. Para isso a gente vê no livro dos médiuns, não é? Então nós temos aqui
como, diante da mediunidade, Jesus ampliou os horizontes e, apesar das criaturas quererem encobrir, o plano espiritual se manifestou por toda parte e Allan Kardec soube coletar, coordenar esses ensinos de forma didática, favorecendo para nós entender de novo as verdades da vida espiritual.